Existe um filme no YouTube de terror chamado Guest, tradução literal seria convidado. Um filme simples, de 11 minutos de duração, um curta-metragem, que chamou muita atenção, mas tanta, que foram milhões e milhões de visualização. E é aquele tipo de filme que ele tem um elemento que bastou para o filme estourar, para as pessoas fazerem teorias e ficarem assustadas com aquilo que viam em tela. E hoje a gente vai dissecar um pouco mais sobre esse filme, tentar entender, ir além ali, o que ele quis dizer. Será que é simples? Será que tem alguma camada mais sombria, mais pesada aí por trás? Eu posso te garantir que tem. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje para a gente falar de um curta, de uma produção que está aqui no YouTube para você assistir. Inclusive, vou deixar aqui o link na descrição caso você ainda não tenha visto Guest. Essa produção independente, né, um curta lançado em 2020, dirigido por Finn Kallan, e é um filme que muito me agrada em vários aspectos. Eu acho que ele é muito bem realizado e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Inclusive, como é um curta, como é um filme de 11 minutos, antes de ver esse vídeo, caso você ainda não tenha visto o curta, pausa aqui um pouquinho, vai lá, assiste. Inclusive, né, recomendo que você use aí um fone de ouvido, se puder até abaixa a luz aí, porque eu acho que a experiência, né, a imersão no filme, na produção, ela é muito maior. Depois você volta aqui pra gente debater. Mas qual que é a premissa? Vamos relembrar aqui o que acontece. O filme abre com uma casa no escuro, à noite, ali a câmera afastada de longe, e a gente só ouve, na verdade, falar ver, né, mas a gente ouve uns barulhos vindo de dentro e um grito desesperador de uma mulher. O filme corta. Passa para um período matutino, de manhã. Tem uma mulher numa cama, ela tá com umas bandagens ali na cabeça, no olho, no ouvido. E é legal, aqui é um aspecto de direção bem legal do filme, porque bota a gente na pele dessa mulher, ou seja, ela não tá ouvindo, né? Ela tá com aquelas bandagens, o negócio tá tampando o ouvido dela, ou será que aconteceu alguma coisa com o ouvido dela? E muito sutilmente o som deixa lá no fundo uma mulher que vai tentando se comunicar com aquela personagem, né? Aquela personagem ferida, que a gente descobre que o nome dela é Mary, pelo menos achamos que é Mary, né? Essa outra mulher vai, né, tentando ali se comunicar com ela, não tá dando muito certo. A gente, como público, a gente não vai entendendo também, né? A situação sem saber nada da história vai ficando confusa. Até que essa outra mulher arruma um aparelho auditivo, coloca ali no ouvido da Mary, né? Então realmente ela não consegue ouvir. E aí é que a gente ouve de fato agora a outra mulher falando: não, quem é você? Seu nome é Mary, eu te encontrei no meu banheiro, como que você entrou na minha casa? Por que você tá na minha casa? Né? E ela tava ferida e tal, mas a mulher acolheu ela. E aí mais perguntas, né? De fato, o que aconteceu com Mary? Será que aquela casa no início do filme, que estava tendo aqueles gritos, é aquela mesma casa? Será que os gritos são da Mary? What happened last night? E aí o filme mostra o que aconteceu, né? A gente vai para a noite anterior. O filme mais uma vez corta repentinamente o som, né, de tudo ali. A gente aquele silêncio ensurdecedor e o filme ele vai retomando esse som. Por isso que eu acho que um dos maiores méritos desse filme aqui é a edição de som. É como eles trabalham de uma maneira profissional, detalhada ali, como eles usam o som e tiram, né, o som também da gente, e causando aquela atmosfera, aquela coisa meio claustrofóbica, até eu diria, né? A gente vê uma mulher correndo no meio do mato ali e vai anoitecendo, é a Mary, né? Ela vai chegando numa casa, é aquela casa do início do filme, né? E ela vai tentar entrar naquela casa e tal, ela é prestes a conseguir entrar. Ela olha para o lado e ela se depara com uma criatura. Essa criatura peculiar, digamos assim, porque eu acho que esse filme ele tem quase 10 milhões, praticamente 10 milhões de visualizações,
por conta dessa imagem que chama a atenção, né? Essa pessoa, essa criatura que, né, careca ali, parece que não tem orelha e com esses olhos, né, esbugalhados ali, penetrantes. Você vê, né, a gente observando, é um trabalho de maquiagem, é uma coisa assim. E é um negócio que é entre o engraçado, o cômico, né? Se você... a câmera, ela, às vezes, fica parada ali, fixa, presa naquele personagem, a gente fica alguns segundos ali. É uma coisa engraçada, mas é uma coisa desconfortável, uma coisa bizarra também. Então aqui a gente tem a base do filme, a premissa do filme, porque sim, essa criatura, não sabemos o que é, não sabemos se é humana, não sabemos se é da cabeça da Mary, da protagonista, e vamos descobrir em breve. E aqui, mais uma vez, eu te falei, ó, vai lá ver o filme, depois você volta aqui. Então aqui começam os spoilers, daqui a pouco eu vou dar a minha interpretação em relação a essa história também. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, a direção do filme, do Finn Kallan, eu acho que ela consegue criar bastante essa, mais uma vez vou usar a palavra imersão, porque, por exemplo, quando a Mary, ela entra na casa, né, ela fica desesperada, meu Deus, esse bicho vai entrar, vai me pegar e tal, a gente sente isso através dos ângulos escolhidos para acompanhar essa personagem, e tem um momento, por exemplo, que é uma ótima escolha na minha visão, que a Mary, ela some na casa, a câmera fica ali né, até procurando ela ali na casa, e a câmera passeia no ambiente, né, para onde que tá o diabo dessa mulher, onde que ela foi parar, até ela chegar, né, vai explorando ali o ambiente, até chegar no banheiro, né, onde a Mary tá parada, estática ali com uma faca, esperando pelo pior. Ainda em relação aos aspectos de produção desse filme aqui, eu acho que eu já mencionei direção, tem, né, a edição de som e tal, mas a cinematografia ela também é importante, né, a fotografia gelada desse filme, né, aquela coisa fria, azulada, também ajuda a ter aquela tensão. Então você tem um ambiente propício para perseguição, para aflição da personagem e, né, aquela presença maligna, ou pelo menos achamos que é maligna, né? É aqui que na história do filme a gente tem um momento crucial, porque a Mary tá lá no banheiro e aí o inevitável acontece, porque a criatura, ela chega e ela fica parada encarando a Mary, né? E o filme, com essa simples cena, consegue criar um momento ali deveras aterrorizante, porque basicamente é o bichão olhando para ela e a cara dela, né, também intercalando entre os dois e deixando ali alguns segundos daquele bicho. A gente usufruindo dessa beleza, né, dessa criatura muito bem apessoada. E a Mary, ela não está querendo aceitar aquilo, né? Ela, pelo amor de Deus, ela fecha o olho, abre, fecha, abre, ela esfrega o olho e a criatura permanece cara a cara a ela, a perturbando, né? E aí o que a Mary decide fazer? Já que os meus olhos me mostram essa coisa aterradora, ela pega lá um produto ácido de limpeza e, meu amigo, ó, vira no rosto, já era os olhos, pelo menos ali momentaneamente, né? Ela não consegue enxergar. Porém, tem um detalhe. Lembra do som? O quanto ele é importante? Pois é, aqui ele é enfatizado. Que a gente passa a ouvir, ou melhor dizendo, a gente e a Mary, que agora não enxerga, mas ela ouve perfeitamente a respiração incômoda da criatura, do Ghast, né? Vamos chamar ele de Ghast. E é sério, né? Presta atenção nos detalhes do som, né? Eu sei que eu já falei, o som é bom demais e tal, mas não só nessa coisa da respiração, mas qualquer movimentação ali do personagem ou de algum objeto que a personagem interaja, né? É perceptível. E isso pro produto final, pra gente consumindo aquilo, é bom demais. A Mary, para resolver o problema do ouvido, o que ela faz? Ela pega a faca e, ó, flup! É isso mesmo, né? Então a gente tem a cena dela estirada no chão, agora sem poder enxergar, sem poder ouvir. E o filme corta pro presente. Ela na cama, né, machucada, com as faixas e tal. E a mulher falando para ela, né, acalmando, falando assim, ó, tem médicos vindo aí, então fica quietinha aí, vai dar tudo certo. A mulher sai, né? E aí lembrando, a Mary tá com os olhos tapados e ela tá com tapa-olho.
que ela lentamente retira, né? Não, deixa eu tô sozinho aqui, vou dar uma olhadinha pra ver se tá tudo certo. E aí ela olha quem tá lá. O Guest, o nosso doentinho camarada, né? O nosso bizarrinho aloprado, tá lá encarando a Mary do mesmo jeito. Aqui tem um ponto interessante, porque eu acho que é a mensagem do filme, o que o filme pode querer dizer, porque o Guest, ele também não tem as orelhas, né? A gente vê pela primeira vez a lateral dele aqui, tem os olhos daquela forma, né, bem espalhafatosos e tal. E o momento em que a Mary encara ele, né, mesmo toda machucada, ela encara ele ali, ele abaixa a cabeça, né, quase que triste mesmo, melancólico, lamentando. E daí então a última cena é a Mary olhando quase que com pena, né, como se eles tivessem invertido papéis ali, né, ela falando, peraí, será que essa criatura é realmente ameaçadora? Fim de Guest. Bem, eu tava lendo vários comentários ali da galera interagindo muito em relação ao filme, né, no vídeo mesmo do filme, e várias teorias, né, a galera falando, porque a menina é esquizofrênica e ela tava tendo um episódio, uma alucinação, e aquilo tava perturbando ela e tava perseguindo. Outras pessoas falando, não, é um trauma dela, do passado, que também tava perseguindo e ela não conseguia mais encarar aquilo e lembrar aquilo, e aquilo tava perturbando ela. Outras pessoas falando de depressão, que ela tava numa fase ali de, né, querer tirar a própria vida, é como se fosse uma materialização, né, da depressão. E aí eu vi que o diretor do filme, o Finn Callan, né, o canal é dele, né, com o nome dele também, que foi postado o filme, ele fala, todas essas teorias aí tem um fundo de verdade, é quase lá, né, então... E aí eu vou dar a minha interpretação, porque eu acho que é meio pegando o que as pessoas já falaram, mas levando por um outro lado. Não necessariamente a depressão, a esquizofrenia. Eu acho que antes de mais nada, né, essa criatura é o medo, né, a representação do medo. Aí, independente de qualquer doença psiquiátrica e tal, de algo que estava atormentando ela. E aí vem o nome do filme, Guest, né, convidado. O medo, ele é um convidado indesejado. Ninguém quer sentir medo, mas ele aparece. Inevitavelmente, em determinadas situações, tem situações mais difíceis que, o medo vai lá, bate a porta, persegue a gente. E às vezes a gente não quer aceitar tal situação, a gente não quer aceitar encarar aquele medo, né, realmente conviver com ele de uma maneira que a gente se sinta melhor, mais em paz, porque essa é a palavra, né, cara? Aceitação. A partir do momento que a gente racionaliza melhor um problema, que a gente aceita melhor uma determinada situação, a gente fica mais em paz. E aqui no filme, quando a Mary, ela encara o Guest ali, ela encara esse, entre aspas, medo dela, ele parece bem mais inofensivo, ele parece fragilizado, fraco, né? Então, quando ela olha de volta, a percepção dela muda, a percepção dela ganha força. E é aquela coisa, né, aquela máxima, que às vezes quando a gente tá vendo um problema, ou sentindo um problema de uma forma irracional, ele é gigantesco, ele é assustador. Mas quando a gente para pensar, ele vai perdendo o tamanho, né, ele vai diminuindo. Qual que é o problema? Até a gente aceitar, até ter o processo da gente entender, racionalizar, etc., a gente está falando de dias, semanas, meses, anos para algumas pessoas, e a gente se machuca muito no meio do processo. E por isso que Mary se machucou, se cegou, perdeu a audição. A gente pode falar, nossa, mas o filme exagera muito, né, da menina. Mas é meio que uma representação. A gente tá falando de um filme de 11 minutos que precisa contar essa história. Então seria, pelo menos no meu entendimento, um resumo desse processo de que ela se feriu, se machucou, mas até entender o que estava acontecendo. Mas bem, aí eu tô viajando, né? Pode ter alguma outra coisa, você pode ter tido alguma outra interpretação e tal, mas eu tenho quase certeza que pode ter sido a ideia do realizador, de quem tá por trás da história, etc. Gosto muito do filme, tá? Inclusive vou dar uma nota pra Guest.
Eu dou uma nota 8 pro filme. Acho que em aspectos de produção, eu acho que realmente é um filme muito bem produzido. E a história, por mais que seja simples, né, tenha várias coisas soltas assim, que a gente tem que viajar mesmo para tentar tirar uma reflexão, mas eu acho que é muito válido. E é aquela coisa da arte, né? Independente se é a intenção do artista, do criador ou não, as várias reflexões, interpretações que as pessoas têm é o que vale de se extrair de uma obra. Inclusive, ele lançou o trailer do Guest 2, né? Vai lançar esse ano o Guest 2, imagino que também seja um curta-metragem. Eu vi o trailer, ainda não saiu, depois vocês até assistem lá no canal dele. Mas eu confesso que pelo trailer não me atraiu tanto assim. Eu acho que a fotografia deu uma mudada, o design do Guest ali também mudou, eu prefiro o do primeiro filme e tal, mas eu estou julgando pelo mísero trailer ali de 50 segundos. Pode ser que o filme também seja bom. Espero que seja. E se for, eu trago aqui para vocês também numa lista ou quem sabe numa análise. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha do filme, quais outras mensagens você pensa. E também deixa aqui nos comentários outros filmes que estejam no YouTube. Eu já comentei de alguns aqui. Também geram reflexões, debates, porque aí eu trago no canal no futuro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.